O evangelho genuíno, não o transgênico que anda sendo pregado, ainda é uma mensagem de arrependimento. E arrependimento significa não apenas que as pessoas se entristeçam pelo próprio pecado e pela distância de Deus, mas que elas se disponham a abrir mão daquilo que as afastou de Deus e trouxe dano para um novo estilo de vida. Quem está entendendo a mensagem do evangelho? Matthew Henry, um grande comentarista bíblico, praticamente contemporâneo de Wesley, dizia: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. E nós precisamos entender que essa lição é apresentada já de cara para aqueles que precisam de um posicionamento para aceitar o convite de Cristo. E o Senhor está dizendo: eu espero que você vire as costas para tudo, mas nunca vire as costas para mim. E ele diz: quem olha para trás, quem vai considerar o que está ficando, não é apto para o reino de Deus. Porque o próprio Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: nos últimos dias os homens serão egoístas. Ele está dizendo que só haveria egoísmo no tempo do fim. Ele está dizendo que uma marca acentuada é que eles seriam egoístas, amantes de si mesmos e dos prazeres, que eles procurariam mestres, que falassem aquilo que eles gostariam de ouvir. E nós estamos vivendo um tempo onde, em vez das pessoas moldarem suas vidas, ajustarem suas vidas ao Evangelho, o Evangelho começou a se ajustar ao interesse de muitos. E é nesse momento que a parte de qualquer tipo de perda ou sacrifício é colocado fora. O evangelho é apresentado apenas como um evangelho de ganhos, e nós erramos. Erramos porque estamos violentando declarações muito específicas da Bíblia. O Senhor Jesus, ainda que ele estivesse falando com aquele rapaz, não de um pai que já havia morrido naquele instante, ele disse: deixe os mortos sepultar os seus mortos, você vai anunciar o reino de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo: o chamado que eu estou te apresentando envolve um sacrifício, e provavelmente quando chegar esse dia, você não estará lá para poder sepultar o seu pai. Não significa que porque nós não estamos mencionando um velório que já estivesse acontecendo, que não significaria abrir mão de alguma coisa. O outro diz: pelo menos me deixa despedir. É como se ele dissesse: eu não quero uma enrolação do tamanho ou do tempo da dele, mas será que eu posso negociar? E a maneira como Jesus se posiciona diante de cada um deles. Interessante que o que se oferece, Jesus dispensa bem. Para o outro que ele chama, ele diz: você precisa entender a dinâmica do chamado e a sua responsabilidade de resposta. Para cada um, ele está oferecendo um posicionamento. O primeiro ele diz: eu não quero que você entre no negócio sem saber onde está se metendo. O outro diz: para você entender o nível do que você está se metendo, entenda a dimensão de renúncia que você tem que praticar. E a história segue. Isso significa o quê? Nós precisamos ter uma compreensão. Talvez você diga: pastor, o senhor está pregando para mim que já me converti, que já saí do mundo, mas você é alguém que vai replicar o evangelho de Cristo a outros. E a pergunta é: como você vai replicar o evangelho? Apenas dizendo às pessoas que não existe nenhum tipo de renúncia, que elas não têm que desistir de coisa alguma? O evangelho genuíno, não o transgênico que anda sendo pregado, ainda é uma mensagem de arrependimento. E arrependimento significa não apenas que as pessoas se entristeçam pelo próprio pecado e pela distância de Deus, mas que elas se disponham a abrir mão daquilo que as afastou de Deus e trouxe dano para um novo estilo de vida. Esse apego que muitos vão demonstrar, aquilo no qual estão inseridos no momento em que recebem um chamado e um convite de Jesus. Há um texto muito conhecido, o Evangelho de Marcos é um desses relatos, mas em Marcos 10, do 17 ao 30, nós temos o relato do encontro de um jovem rico com Jesus. É alguém que se aproxima do Senhor, e ele diz: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz para ele: guarda os mandamentos. Ele pergunta: quais? Ele quer certificar. O Senhor diz: esse eu estou guardando desde a minha mocidade. Mas um dos evangelhos diz que Jesus o amou. E olhando para ele disse: se você quer ser perfeito, se você realmente quer entrar num lugar de profunda satisfação, realização, utilidade ao reino de Deus, eu vou ir além da questão da vida eterna. Vai e vende tudo que você tem, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. É lógico que isso não é uma exigência de Jesus para todo e qualquer discípulo que abra mão de todas as suas posses. Mas para esse, aliás, esse é o único caso relatado nos evangelhos, para esse, o Senhor foi muito específico naquilo que pediu. Nós não estamos falando de alguém que estava tentando curtir a vida doidada, enfiado nos prazeres pecaminosos, alguém que está dizendo para Jesus: eu estou procurando andar na palavra, eu estou interessado na vida eterna. No entanto, quando Jesus tocou
naquilo onde o seu coração estava preso. E alguém diz que a avareza é algo diferente de você ou da pessoa possuir algo. A avareza é caracterizada quando as coisas nos possuem. E quando Jesus toca nesse ponto, a Bíblia diz que o jovem vira as costas, entristecido. A Bíblia diz que ele tinha muitos bens. É como se ele dissesse: isso eu não dou conta de largar, isso eu não posso abrir mão. Na verdade, há muitas pessoas que chegam perto, no limiar. Um certo escriba com quem Jesus falou, Jesus reconheceu que ele estava próximo do reino de Deus. Há interesse, há proximidade, mas na hora de tomar um posicionamento, na hora de tomar uma decisão, alguns simplesmente dizem não. Se envolver tudo isso que você está me dizendo, eu não quero. E é quando pessoas como esse jovem acabam voltando atrás. Nós precisamos entender com clareza que ao decidir Jesus, ao decidir por Jesus ou por segui-lo, nós teremos, como preguei há um tempo atrás aqui, perdas e ganhos. O Evangelho propõe ganhos que são muito melhores e maiores do que as perdas. Mas nós não podemos falar de um Evangelho bíblico que não envolve renúncia, que não envolve sacrifício, que não envolve abrir mão de determinadas coisas das quais nós precisamos desistir. Paulo diz em Filipenses 3, o que para mim antes era lucro, tinha valor, se tornou perda. E ele apresenta essa ideia dizendo: eu descobri em Jesus, alguém tão importante, tão essencial, tão valioso, tão extraordinário, tão glorioso, que qualquer coisa que antes tinha importância diante dele não tem mais. E é esse entendimento que leva alguém a dizer: eu abraço qualquer renúncia, eu deixo para trás o que precisar ser deixado para trás, eu não vou hesitar em segui-lo, em estar conectado com ele.